Então, boa noite a todos. Convido o professor Wagner Menezes e o professor José Antônio Rodrigues para acompanhamento da mesa, já que as estrelas são dois. Inicialmente, quero agradecer imensamente meu nome, em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Escola Paulista da Magistratura, o convite que nos foi feito para comparecimento e para estar aqui neste momento. Em brevíssimas palavras, eu quero dizer o seguinte, como uma maneira de apresentação. O Estado de São Paulo conta com mais de 2.000 magistrados, sendo que 360 em segundo grau, desembargadores. Portanto, é uma estrutura enorme que nos causa muitos problemas. Nós temos em São Paulo duas escolas judiciais, a Escola Paulista da Magistratura e uma outra Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Essas duas escolas, elas dão formação a juízes, elas mantêm cursos de pós-graduação eleitoral e só na área específica eleitoral, e a Escola Paulista, ali, outros temas todos jurídicos, que são destinados a magistrados, advogados, servidores do judiciário, todas as pessoas que mantêm um vínculo com o direito. Também nós temos em São Paulo o Instituto Paulista de Magistrados, o IPAM, que é um instituto, embora o nome seja Instituto Paulista de Magistrados, ele congrega também advogados e outras pessoas da área jurídica. Mas a denominação é essa, que foi fundada por magistrados e também atua nessa área acadêmica, evidentemente. E um dos motivos que nós estamos aqui hoje é realmente elaborar um convênio da Escola Paulista da Magistratura com o tribunal que aqui está instalado. E o motivo é fundamental, porque a integração, como já foi dita hoje, principalmente, é algo que não tem retrocesso, como falou o professor Jorge Fontoura. A integração começou e não acaba. Ela pode mudar de sigla, ela vai mudar de pessoas, evidentemente, pode mudar a direção, mas ela não para e ela não retrocede. Então, a nossa ideia é fazer esse convênio, já tem até aqui já um primeiro documento, com a Escola Paulista da Magistratura e o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. E agora, pensando aqui, momentos antes, eu pensei também na inclusão desse IPAM, que é o Instituto Paulista do Magistrado, que é possível também fazer algum tipo de convênio para que ele possa desenvolver também temas nesta área. Então, eu quero agradecer o convite, essa exposição, agradecer a todos. Agradecer toda essa exposição que foi feita, agradecer à ministra Rodrigues pela simpatia, todos podem confirmar que o que estou dizendo é presente. Eu confesso que não a conhecia, só pelas citações que faço dos meus votos, porque já a conhecia pela competência jurídica, mas pessoalmente posso confirmar que continua com toda a competência. O professor Wagner também não conhecia, só de nome, acho que recebeu até um e-mail conjunto ontem, só de nome. Ele é o mentor dessa aproximação da Escola Paulista da Magistratura com o Tribunal, portanto nós vamos aqui desenvolver nossos caminhos em conjunto, para que isso realmente se realize de uma forma mais rápida, e até eu colocá-lo próximo ao IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, para que nós possamos fazer esses dois convívios. O professor José Antônio, nós estamos conhecendo agora há pouco, também meus cumprimentos pelo convite que foi feito da nossa família, que se foi convidada, tem competência para isso. Então, senão não estaria aqui com certeza. O Dr. Wagner Menezes que vai falar primeiro, né? É um professor associado da Universidade de São Paulo, livre docente com pós-doutorado na Universidade de Padua, na Itália, árbitro brasileiro adota no sistema de Olímpico do Mercosul, diretor executivo da Sociedade Latino-Americana para o Direito Internacional e
presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional. O título da exposição é Mercosul e Direito à Integração, Desafios para aperfeiçoamento dos mecanismos de solução de controvérsias. Professor, com a palavra. Autoridades já nominadas, eu faço uma referência especial à ministra Nancy Ervig, nossa contagiada também, ao doutor Cachapuz, aos árbitros do Tribunal Permanente de Revisão aqui presentes e ao nosso secretário de todos nós, doutor Rafael. A todos os presentes, obrigado pela participação, pela interação nesse seminário, e eu estou muito contente de estar aqui no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, em Assunção, porque foi aqui, como vocês, que eu tomei a decisão de ser internacionalista. Na cidade de Assunção, aqui no Paraguai, participando de um seminário organizado, ainda quando eu era estudante, faz pouco tempo, mas ainda quando eu era estudante, pelo professor Roberto Labrão. Por outro lado, também é extremamente gratificante estar aqui, porque estar no Tribunal do Mercosul, junto com esses amigos queridos que nós vimos ao longo do tempo, o trabalho e o debate da construção sobre o direito da integração ser estabelecido, ter uma capital justamente aqui em Assunção, e não por acaso o tribunal mais tarde foi instalado aqui. Dizer que também é uma satisfação porque a participação dos senhores e de outros grupos que têm vindo para dentro do tribunal, conhecer o tribunal, é um motivo de júbilo, de parabenização, Rafael, porque você deixa aberto as portas do tribunal e estabelece um diálogo com a sociedade, com a academia, que é fundamental para nutrir a atividade do próprio tribunal. Ontem à noite eu estava dando aula de Direito Internacional do Mar. Estava falando de mar territorial, zona econômica exclusiva, plataforma continental. E na semana passada, o tema da aula era voltado para a dinamização do direito internacional penal e a atividade do Tribunal Penal Internacional. E hoje eu estou aqui conversando com os senhores justamente sobre direito da integração, o Mercosul e o Tribunal Permanente de Revisão. Isso, além de ser uma grande dificuldade do professor de Direito Internacional, que de repente tem que ter na ponta da língua uma resposta para vários mecanismos e sistemas que se desenvolveram nos últimos anos no direito internacional, é também o resultado de uma demanda, de um processo de transformação no direito internacional. O direito internacional nos últimos anos passou por um processo de amplificação, de pluralização, de novos campos que passaram a ser disciplinados jurídico-normativamente e, ao mesmo tempo, passaram a contar com tribunais para garantir a eficácia desses direitos pensados, produzidos. Isso trouxe para o campo do debate sobre o direito internacional público contemporâneo uma discussão sobre se esse processo de pluralização ele é positivo ou ele é negativo. Esse processo de pluralização ele levaria talvez aquilo que nós entendemos como norma internacional, direito internacional, a um processo de fragmentação. Se coloca a tese de que nós, nos últimos anos, o direito internacional acabou patrocinando o surgimento de regimes autocontidos, self-contained regimes autocontidos, e que isso levaria a uma fragmentação, porque esses regimes não se comunicam absolutamente. O que nós estamos fazendo aqui hoje, estabelecendo um diálogo,
sobre o funcionamento do Tribunal do Mercosul e que representam esses novos campos, longe de ser um processo de fragmentação, tem uma identidade axiomática que, de alguma forma, vincula o que se pensa, o que se debate no campo do Mercosul no plano internacional, com outras instâncias, como a Organização Mundial do Comércio, como o Tribunal Penal Internacional, como órgão de solução de controvérsias, como o Tribunal Internacional do Direito do Mar. Existe uma conectude axiomática que vincula e que fortalece esse novo direito internacional, que estabelece novos mecanismos. E um diálogo permanente entre aquilo que se diz, que se pensa no plano internacional e também no plano interno. De maneira que nós podemos dizer, e não seria temeroso pensar assim, que se um dia nós vivenciamos um profundo dirigismo do direito civil sobre o direito interno, ou talvez do direito, mais tarde, do direito constitucional, uma constitucionalização do direito interno, contemporaneamente, nós seguramente estamos vivendo e vivenciando um processo de internacionalização do direito interno, onde o direito interno busca e se alimenta de vários conceitos que são produzidos e pensados no plano internacional, principalmente por conta da atuação dessas cortes e também de um conjunto de organizações internacionais às quais os Estados acabam concedendo, mesmo em parcelas pequenas, competência para pensar, para estandartizar normas, estandartizar regras. Então esse processo ele chega até a nossa realidade. De maneira que muitas vezes nós não sabemos se nós estamos falando na realidade de direito internacional ou de direito interno. E esse debate, essa discussão permanente, ela tem que ser respondida ou correspondida através justamente de uma atuação conjunta, como chamou a atenção do professor Fontoura, professor Jorge Fontoura, de uma atuação conjunta dos tribunais internos, dos tribunais internacionais, no sentido de construir uma identidade de se interpretar esse conjunto normativo, porque existe um liame que vincula todo esse ordenamento jurídico, não como uma forma de concorrência de jurisdições, mas uma forma de complemento de jurisdições, cada uma efetivamente com a sua capacidade, com a sua competência. Ou seja, os tribunais eles não podem ser vistos, os tribunais internacionais, o tribunal, como o Tribunal do Mercosul, não pode ser visto como uma lanterna dos afogados, o caminho dos desesperados por uma luz no fim do túnel, pela tentativa de justificar o injustificável. E nesse sentido, que esse processo de jurisdicionalização do direito internacional é uma característica essencialmente atribuída a esse novo direito internacional, o processo de multiplicação dos tribunais internacionais. E nós estamos falando essencialmente de um tema contemporaníssimo no direito internacional. O surgimento dos tribunais internacionais nos últimos anos remonta seguramente aos últimos 20, 30 anos. Em 1945, nós só tínhamos dois mecanismos jurídicos de solução de controvérsias: ou a Corte Internacional de Justiça ou a Corte Permanente de Arbitragem. A partir daí, nós temos um processo criativo de criação de tribunais internacionais que não seguem um determinado padrão, mas que acabam produzindo um fenômeno de pluralização de tendências e de consagração daqueles direitos que são pensados cada um no seu tempo, no seu campo, a partir das suas especificidades, os tribunais especializados. A incorporação dessas decisões de alguns tribunais internacionais tem gerado um certo debate. Vejam, senhores, a nossa Constituição de 88, quando ela foi pensada e sistematizada, o Brasil fazia parte da Corte Internacional de Justiça e da Corte Permanente de Arbitragem. Nós não tínhamos a experiência de termos aderido ainda, por exemplo, ao Tribunal Internacional do Direito do Mar, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós não tínhamos ainda a experiência da existência de um tribunal regional,
do Tribunal do Mercosul, e é natural que as decisões desses tribunais causem, nesse processo espécie, à medida em que nós não temos um mecanismo de complemento, um mecanismo de incorporação dessas decisões e sequer um debate estabelecido entre as Cortes Nacionais e as Cortes Internacionais. Processo que o Tribunal Permanente de Revisão, e eu quero fazer esse reconhecimento aqui, por ação dos árbitros permanentes, por ação do Dr. Cachapuz, por ação do Rafael Vasconcelos, começa a estabelecer, dá um passo à frente para o estabelecimento desse discurso. Eu lembro, por exemplo, o pedido de prisão do presidente do Sudão, al-Bashir, que chegou às autoridades nacionais e não se sabia ao certo o que fazer com aquele pedido de prisão, que era resultado justamente de um processo de adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional e da submissão do Brasil, em um dispositivo constitucional, à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E não se sabia exatamente o que fazer com aquele pedido de mandado de prisão. Ou seja, esses tribunais, na realidade, eles criam, e nós não podemos fechar os olhos para isso, eles criam novos espaços de jurisdição. A jurisdição, ela não é mais determinada pelos limites geográficos do Estado. Nós temos uma jurisdição que se espalha, que transpassa as fronteiras jurisdicionais dos Estados e que, de alguma forma, nós precisamos enfrentar essa nova realidade dos últimos 30 anos, que é resultado desse processo de jurisdicionalização do direito internacional. O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, então, seria uma dessas espécies de tribunal, criados dentro de uma certa criatividade, porque não existe uma Convenção de Viena, como existe uma Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, não existe uma Convenção de Viena sobre tribunais internacionais, ou que regulamentem esses tribunais internacionais. Então é comum que alguns tribunais aceitem a jurisdição de particulares, outros tribunais só julguem estados, outros tribunais acrescentem indivíduos como passíveis de serem julgados perante essas cortes, e que estabeleçam os mecanismos mais criativos possíveis nesse processo de sedimentação. Quando da criação do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, a ideia justamente foi essa, foi dar um passo adiante, foi aperfeiçoar aquele sistema existente do antigo Protocolo de Brasília, que sobreviveu entre 1991 a 2002, e que tinha produzido 10 laudos, e que esses laudos estão aí disponíveis hoje, que possuem uma densidade bastante interessante para o estudo do direito internacional, especialmente que reflete o pensamento regional. Aliás, a forma, aquilo que nós estamos fazendo aqui, esse exercício de se pensar as decisões do Tribunal de Revisão do Mercosul, nos dá uma condição bastante oportuna, no sentido de que aqui nesse espaço de discussão da nossa realidade, das discussões sobre o direito e a norma produzida na região, sobre como nós enfrentamos os nossos problemas e as nossas discussões, nos dá uma identidade de pensar. O que se passa no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul não deixa de ser um reflexo do pensamento de como nós enxergamos a nossa realidade. Nós não buscamos aqui elementos ou como fonte de pesquisa autores consagrados na Europa, apenas como referência. O que nós buscamos aqui é o pensamento do Jorge Fontoura Nogueira, da professora Sandra Negro na Argentina, do pensamento da ministra Andrighi. Ou seja, o que se passa aqui no Tribunal do Mercosul é a nossa realidade refletida no espelho que se dá justamente nesse processo de integração. É estranho que ao mesmo tempo, e é estranho e paradoxal, ao mesmo tempo que nós discutimos esses avanços, setores, algumas vezes da diplomacia, setores da política, veem o nosso processo de integração com excessivo ceticismo. Desde quando o Mercosul foi criado, por exemplo, é notícia padrão nos jornais a palavra crise. Crise no Mercosul.
A palavra crise do Mercosul, se fizer uma pesquisa, Rafael, deve ser a palavrinha que mais aparece nos tempos do Mercosul. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa crise do Mercosul, as instituições avançaram, e é importante que essas instituições avancem. Esse processo em 2002, que se dá por uma das lideranças do professor Cachapuz, e que deve servir sempre de referência para nós todos, por uma tentativa de aperfeiçoamento desse mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul, ela não deve parar por aí. Esses 6 laudos que foram produzidos ao longo da existência do Protocolo de Olímpicos, essas 3 opiniões consultivas, essas 4 resoluções, são um conjunto nítido daquilo que de mais nobre está se produzindo na região. Um passo importante. Obviamente, talvez agora é realmente a hora de avançar. Nós temos um processo que consagrou a participação e a atividade desses tribunais internacionais. Nós não podemos negar a participação desses tribunais. Não se trata aqui, contudo, de uma perspectiva de um dos artigos mais brilhantes que foram escritos sobre o Mercosul, entre o Mercosul real e o Mercosul imaginário, escrito pelo Dr. Jorge Cantora Nogueira, que diz justamente a contradição da forma de se ler, da forma de se pensar o Mercosul, e sempre foi essa a realidade, entre um entusiasmo excessivo e um pessimismo catastrófico sobre o Mercosul. E nesse artigo, o professor Jorge pontua justamente a necessidade desse processo de construção do nosso processo de integração ser dado passo a passo, com paciência. Nenhum processo é construído da noite para o dia. Não se constrói uma zona de livre comércio com um simples tratado, não se constrói uma união aduaneira com um tratado, não se constrói um mercado comum com base em discurso político. É preciso um processo gradativo de amadurecimento histórico desse processo de integração. O que está acontecendo aqui nesse momento, e eu acho que esse seminário é uma oportunidade fundamental de sinalizar que nós queremos mais Tribunal do Mercosul, que nós queremos um espaço maior para a jurisdicionalidade do Tribunal do Mercosul. Se fala contemporaneamente na edição de um Protocolo Olímpicos 2, que procuraria dar um passo à frente daquilo que já foi construído. Eu gostaria de chamar a atenção nesse contexto de que a possibilidade de aprimoramento de um tribunal para o Mercosul, e isso precisa ser dito, passa obrigatoriamente pela compreensão do papel de um tribunal na construção de uma identidade de pensar o direito da integração na região e o direito como um todo. O desafio de construção de um tribunal internacional ou de amadurecimento de um processo de solução de controvérsias no Mercosul passa pela necessidade de se atribuir a essa instituição não só uma permanência virtual, mas uma permanência efetiva, no sentido de que esse tribunal seja dotado de imperatividade. É fundamental que isso aconteça, mas nós juristas, nós estudantes de direito, nós não podemos esperar que os políticos digam isso, que os diplomatas digam isso. Esse é um papel que deve ser feito, esse debate tem que ser estabelecido justamente na academia e pelo meio jurídico. Por outro lado também, esse tribunal ele não pode abandonar a ideia de incorporar como um princípio fundamental a cooperação transversal. Essa cooperação transversal ela é fundamental para que o aprimoramento das decisões do Tribunal do Mercosul elas sejam efetivadas. Essa cooperação transversal seria a possibilidade do Tribunal do Mercosul ter disponível mecanismos de integração com as ordens jurídicas dos Estados. Um canal permanente de discussão com as ordens jurídicas dos Estados.
o envio prejudicial que foi citado aqui na exposição inicial pela ministra Andriga, eu acho que é um modelo fundamental, mas nós também podemos criar os nossos próprios caminhos, a nossa própria identidade. O professor Jorge colocava essa questão de forma bastante pontual. Olha, nós temos aqui os tribunais dos estados e nós temos os tribunais internacionais. Ninguém está querendo roubar espaço de ninguém ou jurisdição de ninguém. Cada um tem o seu papel nessa amálgama jurídica que está sendo construída e lapidada pelos estados. Então me parece que essa cooperação transversal entre instituições, ela é fundamental. Porque senão o Tribunal do Mercosul toma uma decisão e essa decisão fica aqui. Quando muito essa decisão é noticiada para os tribunais nacionais. E me parece que dentro desse contexto de transformação da sociedade contemporânea, de pluralização do direito internacional, os operadores nacionais do direito perceberam também a importância da compreensão da integração com essas regras e com essas instituições internacionais. Esse isolamento ele quer ser criado. Veja a presença do desembargador aqui hoje, né, do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, para celebrar um convênio. Isso é o rompimento de um paradigma comodista do judiciário, é uma sinalização para um novo passo. A homenagem nesse sentido, tanto para a ministra Andriga, tanto para o professor Cachapuz, ela foi justíssima, porque são dois operadores do direito que trabalharam na sua vida para estabelecer essa ponte. E essa ponte ela precisa ser atravessada agora com a adotação desses mecanismos de transversalidade, de cooperação transversal. Ou seja, nós não podemos fazer como ainda está acontecendo hoje, ou seja, nós aderimos a tribunais internacionais e a adesão de um Estado a um tribunal internacional basta. É preciso criar esses mecanismos. Por outro lado também, nós percebemos que isso levaria necessariamente à aprimoração do poder do tribunal, ou seja, do voto do tribunal. Foi dito aqui também que, principalmente pelo professor Cachapuz, que é a valorização, é o trabalho da atividade dos árbitros através da sua atividade, por meio da sua atividade consultiva, que vai dar legitimidade, ao tribunal. E eu gostaria de chamar a atenção, num caso recente de decisão, que foi justamente a atividade dos árbitros aqui, que fortaleceu o posicionamento do Mercosul. Ou seja, quando a política falha, resta justamente ao tribunal o papel de garantir a segurança institucional do próprio tribunal. Por outro lado, nós assistimos um déficit de produção normativa no campo do Mercosul. Nós passamos por um período, principalmente nos primeiros 10 anos do Tribunal do Mercosul, de criação de vários tratados normativos em matéria do consumidor, em matéria de acidente de trânsito, em matéria de contrato. E isso, obviamente, nutria a atividade do tribunal, nutria o debate dos juristas. E nos últimos 10 anos isso, lamentavelmente, não tem acontecido. Mas será que nós devemos esperar pelos operadores políticos ou nós devemos incentivar esse passo à frente para esse debate? Ou seja, esse processo de integração ele tem que ser essencialmente liderado por quem compreende esse processo de integração, que são os juristas. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção no momento em que nós estamos todos pessimistas em relação ao processo de integração, e eu quero dizer, me tirem dessa porque eu sou extremamente otimista em relação ao processo de integração. Eu acho que nesses ambientes de integração é um grande laboratório do próprio direito internacional, um grande laboratório do próprio direito internacional geral, que enquanto nós discutimos alíquotas, recentemente, semana passada, foi divulgado a criação do Grupo do Pacífico. Quer dizer, quem é que está errado? Nós estamos discutindo tarifas ou o Grupo do Pacífico que se propõe a zerar as suas tarifas? Ou seja, a integração morreu? Pelo contrário, a integração ela está mais forte do que nunca.
Ela está em nós. Então, cabe a nós o papel de levar esse processo à frente. Na ideia de que o mundo não pode ter fronteiras, mas o mundo deve ter sempre horizontes. Muito obrigado. Dando continuidade, passo a palavra ao José Antônio Rodrigues, que é doutor em Direito pela Universidade Nacional de Assunção, mestre em Direito por Harvard Law School e advogado pela Universidade Nacional de Assunção. É professor de doutorado na Faculdade de Ciências Políticas da Universidade Católica e Faculdade de Direito da Universidade Americana, diretor do Centro de Estudos de Direito e Economia Política. O título da exposição é a contratação internacional e nos processos de integração. Então, bora para a palavra.